Olá, no programa de hoje nós seguimos refletindo sobre a etapa continental do Sínodo sobre sinodalidade, que aconteceu no primeiro trimestre deste ano de 2023. A síntese da escuta do Cone Sul, Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, afirma que o processo continua, o caminho é sempre, e que os diálogos geram novas perguntas, novos diálogos e novos sonhos de como ser o povo de Deus. E para conversar um pouco das perspectivas e também da sua experiência de participação nesta etapa continental, a gente recebe o Padre Júlio César e a Silvia Creus. O Padre Júlio César Evangelista, que está aqui comigo no estúdio, ele é religioso crúzio, assessor da Comissão Episcopal para a Educação e Cultura da CNBB e é membro da equipe de animação do Sínodo no Brasil. Padre Júlio, muito bem-vindo à Igreja Sinodal. A alegria é minha de estar aqui, Marcos Túlio, e participando com vocês deste importante programa que nos ajuda a refletir esse elemento central de ser igreja. Ótimo. E conectada conosco desde Curitiba, a Silvia Creus, ela é especialista em formação política para leigos e leigas pelo Cefep, é assessora de coordenação do Grupo Pastoral LGBT de Curitiba e fundadora do Grupo MAMI, Mães de Amor Incondicional. Silvia, uma alegria recebê-la aqui no nosso Igreja Sinodal. Olá, Marcos, Padre Júlio, uma alegria estar aqui com vocês. Continuamos esse processo lindo, né? Estamos aqui à disposição. Isso, vamos continuar esse nosso processo e eu quero iniciar o programa, essa conversa nossa, sabendo da participação de vocês. Nós vamos ouvir primeiro a Silvia, Padre Júlio, essa presença feminina no nosso meio. Vamos dar oportunidade, então, para que a gente escute. Silvia, como é que foi a sua participação na etapa continental? Olha a responsabilidade, né? Mas tudo bem, a gente vai com a autoridade de mãe, não é mesmo, Padre? Então, eu peço licença. Nós sabemos que tudo que acontece em nossas vidas é pelo sopro de Ruá, do Espírito Santo, né? Então, nesse processo sinodal, foi isso que aconteceu. Todos os momentos nós buscávamos essa inspiração do Espírito Santo para podermos trabalhar honestamente. Então, para mim, foi uma grata surpresa ser convidada através da Rede Nacional de Grupos Católicos LGBTs, do Conselho Nacional do Laicato, e a gente poder expressar essa nossa experiência, nossa vivência com grupos LGBTs no Brasil todo e contar um pouquinho dessa pluralidade que existe na igreja. Então, esse processo de sermos ouvidos e de escutarmos sem polaridade, com muito cuidado, no contato com o ser humano, né? A afirmação da dignidade das pessoas, para mim foi uma experiência incrível. Eu jamais imaginei viver isso na nossa igreja católica, mas estamos aí. Olha aí que maravilha. Padre Júlio, para você que está acompanhando desde o início, aqui a equipe de animação do Sínodo, a etapa diocesana, a escuta e agora a etapa continental, como é que foi a experiência de participação? O Sínodo é um processo, um caminho, como o próprio nome diz, e nesse caminho, nesse percurso, nós percebemos o quanto é rico ouvir, sentar para caminhar juntos essa sensibilidade. A fase continental, ela alargou a nossa tenda para acolher no nosso meio nossos irmãos aqui da América do Sul. E, nesse sentido, essa experiência de estar juntos e de perceber o nosso compromisso como igreja, o nosso compromisso comum de anunciar o Evangelho e ser uma comunidade aberta, sensível aos dramas humanos, sensível a ser esse sinal de esperança. Então, acredito que essa experiência da fase continental foi muito rica, porque nos possibilitou reafirmar aquilo que nós acreditamos como discípulos de Jesus, aquilo que acreditamos como igreja. Então, foi uma experiência profundamente rica para nós. E o sínodo, como o senhor bem acentuou, é o caminho e é um processo, O senhor acredita que esse processo ele tem sido assimilado pelas nossas comunidades e pode gerar uma mudança de mentalidade e também uma mudança estrutural nos nossos processos eclesiais? Eu vejo, Marcos Túlio, que o sínodo é uma oportunidade, primeiramente, de nós resgatarmos a nossa consciência batismal, aquilo que somos enquanto igreja, aquilo que somos enquanto comunidade de fé. E, nesse sentido, é um processo, é um caminho. E a Igreja do Brasil, eu falo assim, o sínodo é uma oportunidade de reanimar experiências que já são tão vivas, que às vezes vão ficando um pouco aquietadas nas nossas comunidades e paróquias.
da participação por meio de conselhos, de elementos que envolvam e façam com que todos sintam-se corresponsáveis pela missão que temos como igreja. Então, a caminhada sinodal, ela renova, desperta e faz ressignificar este caminho que já está presente, mas que talvez está um pouco adormecido nos últimas décadas. Está meio coberto de cinzas, né? Isso, tem que dar aquela soprada. Aquele sopro do Espírito que faz a brasa aquecer novamente e assim a participação acontecer efetivamente. Eu acredito que é um processo longo, mas que tem os seus sinais visíveis já nas escutas que aconteceram na fase diocesana. Uhum. Muito bom. E Silvia, para você também, né, que participa de uma realidade bastante específica de acompanhamento com esses grupos e também na sua comunidade eclesial, na sua igreja particular aí no Paraná, em Curitiba, você tem percebido que as comunidades têm assimilado esse processo sinodal? Bom, eu não percebi o envolvimento que eu desejaria que tivesse acontecido, e penso que o padre e também os bispos que estavam presentes lá concordem comigo. Em alguns momentos, eu percebi que algumas paróquias nem sabiam do que estava acontecendo. Então, a gente comentava alguma coisa do sínodo e precisava explicar o que era, né? Poderia ter mais capilaridade, mais envolvimento. Mas se eu não acreditasse, se eu não tivesse fé nesse processo sinodal, eu acho que eu já nem estaria mais me denominando católica. Eu acredito muito nessa troca de experiências e de vivências, sensibilizando as pessoas, né? A gente pegar as minorias e dizer, olha, essas pessoas também têm seu espaço na igreja, elas não estão mais à margem. Então, eu confio muito nisso, e esse processo, ele é lento, e nós é que temos que fazer essa sinodalidade acontecer, né? Então, para muito além de dizer, eu gostaria que tivesse mais gente envolvida, é que eu seja uma pessoa incansável nesse processo, e que possa sensibilizar outras pessoas, acreditarem que a igreja de fato quer nos ouvir, que a gente pode conversar com o nosso bispo, com o nosso padre, mas para além disso, a gente tentar vencer esse clericalismo e conversar nas nossas comunidades mesmo. Isso é o objetivo desse sínodo, é que nós sejamos sujeitos eclesiais e a gente assumir essa responsabilidade enquanto leigos e leigas também. Olha aí, vamos então assumir juntos. A Silvia faz uma chamada importante aqui para nós, né? A sinodalidade vai acontecer a partir de nós e nesse nosso compromisso. Padre Júlio, eu quero tocar aqui numa questão específica dessa Assembleia, dessa etapa continental, que é a questão metodológica, né? Que é a conversa espiritual. As 7 Assembleias continentais seguiram essa mesma metodologia e aqui na América Latina e Caribe, por ser um continente bastante extenso, foi feito em 4 grupos, né? O senhor acredita que essa escolha metodológica ela favoreceu o desenvolvimento da Assembleia nessa etapa continental? O Papa Francisco, quando convocou o sínodo, ele usou uma expressão muito interessante, né? Que uns escutando os outros e todos escutando o Espírito. O que o Espírito pede de nós como igreja hoje, o que o Espírito suscita em nós como comunidade evangelizadora, com os desafios de uma sociedade de mudanças constantes, como manter a fidelidade ao Evangelho e ao mesmo tempo ser uma comunidade, no tema dessa fase continental, que alargue sua tenda para que outros possam se sentir incluídos. E nesse sentido, a metodologia adotada, como você mesmo diz, da conversa espiritual, possibilitou não o confronto, não simplesmente as ideias se oporem, mas numa escuta atenta, humilde, silenciosa, o que cada um tem a dizer, o que cada um dos diversos países presentes, das diversas situações, estado de vida dentro da igreja, de diversos contextos culturais, sociais, na sua experiência própria, dentro desse senso da fé que cada um traz como batizado e batizada, o que tem a dizer e a partilhar. E a partir dessa escuta humilde, silenciosa, de maneira que o debate não pudesse acontecer, porque não era um confronto de ideias, mas uma escuta. Porque muitas vezes, Marcos Túlio e aqueles que nos acompanham, nós escutamos as pessoas já pensando na resposta que vamos dar. Essa metodologia da conversa espiritual nos permitiu realmente escutar o que o outro tem a dizer. E aí depois, todos nós éramos convidados nos pequenos grupos a responder. O que o Espírito suscita em nós, como igreja, a partir do que ouvimos dos nossos irmãos?
Foi uma experiência profundamente rica, porque nos possibilitou realmente ouvir uns aos outros, colocar nos lugar do outro e assim interagir e buscar aquilo que o Espírito impele, nos convida, nos convoca a agir e a atuar e a ser presença no mundo nesse momento específico da nossa história. É importante e interessante ouvir essa sua partilha dessa metodologia, que inclusive para nos inspirar enquanto comunidades eclesiais, para que seja algo vivenciado nos nossos processos, né? E que realmente muitas vezes são acalorados e que vira quase que um ringue, uma arena para confronto das ideias e não um espaço, um momento de escuta do Espírito e responder àquilo que ele quer. Você que acompanha a Igreja Sinodal, no primeiro programa em que nós conversamos com o padre João Mendonça e com a Doris, eles tocaram nessa questão do protagonismo do Espírito. A Silvia e o padre Júlio agora também trazem para nós este elemento. Então vamos nos educando nesse processo, né, de sinodalidade e de trazer o Espírito Santo para nos conduzir. Essa conversa está muito especial sobre a etapa continental do Sínodo, mas nós vamos fazer um intervalo. É bem rapidinho mesmo. E já já eu continuo a conversa com o padre Júlio César e com a Silvia Creus. Nós estamos de volta com o programa Igreja Sinodal. Eu quero agradecer a você que nos acompanha e que também semanalmente tem acompanhado essas reflexões, primeiro sobre a primeira Assembleia Eclesial, agora sobre o Sínodo propriamente, né, acompanhando o desenvolvimento do Sínodo sobre sinodalidade. E nesta etapa atual, que é a etapa continental, né, todos os continentes puderam vivenciar assembleias, escutar o Espírito, refletir juntos e encaminhar proposições. Hoje a gente recebe a Silvia Creus, ela que é lá de Curitiba, no Paraná, do Grupo MAME, fundadora do Grupo MAME, também acompanha pastoralmente, né, a coordenação da pastoral LGBT, e também o padre Júlio César Evangelista, que é assessor da Comissão para Educação e Cultura da CNBB e também membro da equipe de animação do Sínodo aqui no Brasil. Nós encerramos o bloco anterior falando sobre a metodologia da conversa espiritual. O padre Júlio trouxe o elemento da imagem bíblica da tenda, né? Alargar a tenda lá do profeta Isaías. E eu quero continuar a conversa contigo, Silvia, trazendo também este elemento da tenda alargada, né? No documento para esta etapa, o DEC, o documento da etapa continental, assim como na síntese brasileira, a síntese de outros países, aparece a acolhida às diversidades em suas distintas realidades. Idosos, jovens, divorciados, recasados, vulneráveis, deficientes físicos, a população LGBT, né? Então, as mulheres, né? O protagonismo feminino. Você acredita que a tenda está alargando o suficiente para acolher a todas essas diversidades? Bom, deixa eu só fazer uma observação, senão a gente já vai ter um problema aqui, Marcos. Sim. Nós não temos um grupo, nós não temos uma pastoral da diversidade ou uma pastoral LGBT. Nós temos um grupo de acompanhamento pastoral. Esse é o nome do nosso grupo. Perfeito. Então eu cheguei lá no Sínodo provocando os padres e os bispos. Não sei se eu cheguei a fazer essa brincadeira com o padre Júlio, que eu falei assim, ó, eu estou aqui enquanto mãe de uma mulher lésbica. E para nós seria muito importante que houvesse, de fato, uma pastoral reconhecida na CNBB, que pudesse caminhar junto, né? Porque até agora nós estamos vendo as pessoas LGBTs excluídas do processo, né? Eu fui excluída enquanto mãe na minha comunidade, então a tenda estava bem pequenininha, sabe? Só o povo escolhido de Deus podia estar na tenda. E a gente foi ocupando a margem, e eu não me contentei de ocupar a margem e comecei esse movimento, né? Reunir mães de pessoas LGBTs, procurar o nosso bispo para conversar, como é que é, minha filha está em pecado, não está, pode comungar, não pode, essas coisas do não pode dentro da igreja, né? Eu não me conformava muito com isso. E aí a gente teve essa resistência, que não podia chamar a gente de pastoral. Então, nós chegamos a um consenso de que seria um grupo, mas a minha provocação lá era dizer assim, vocês não estão iludindo uma mãe, né? Porque é pecado. Se vocês estão enganando uma mãe, vocês vão tudo para o inferno, esses padres. Porque a nossa esperança é que possa haver, oficialmente,
um acolhimento da CNBB aos nossos grupos. Nós somos 22 grupos espalhados no Brasil todo, de católicos LGBTs, pessoas que descobrem que que vivem na diversidade sexual, que são LGBTs e que não querem deixar de ser católicas, que são batizadas e querem continuar sendo sujeitos eclesiais, né? Então, como é que a gente está preparando isso? Mas, para além disso, esse movimento do sínodo e essa etapa continental em especial, a gente levou as diretrizes do grupo e a gente conversou muito nos corredores com as pessoas e muitas freiras, muitos padres, freis, enfim, dizendo, olha, eu gostaria que esse movimento acontecesse na minha diocese também, como é que vocês estão trabalhando? Então, foi uma oportunidade muito boa para a gente mostrar que gays, lésbicas, travestis não desejam acabar com a família de ninguém, né? O que nós desejamos é que as nossas famílias possam existir sem viver a violência estrutural que acontece, né? E essa violência estrutural, muitas vezes, ela se reflete também nas mulheres, nos indígenas, nos quilombolas, ela se reflete na nossa sociedade, as pessoas que estão no cárcere, né? Se a gente pensar nessas pessoas, a travesti que está no cárcere, ela é a última na fila do pão, né? Mas devia ser a primeira do nosso olhar na igreja, né? Então, eu penso que a tenda está alargando, mas é uma utopia a gente imaginar que ela já está suficiente, já está incluindo, integrando, né? Caminhando junto com todas essas pessoas. É uma utopia que a gente quer alcançar. Mas eu acredito que esse processo que está se instalando, aliás, o Papa Francisco é esse Papa dos processos, né? Eu acho que isso não vai ter volta. Eu penso que esse espaço está sendo conquistado, e não só conquistado, como também a igreja quer que a gente vá lá. A igreja nos convida a estar lá. Diferente de quando eu comecei, há 9 anos atrás, a igreja não queria muita conversa, tinha um pouquinho de medo. As pessoas na minha comunidade tinham medo de mim. Hoje não, hoje as pessoas querem saber como é que está sendo essa caminhada. Esse é um processo fantástico, é muita inspiração do Espírito Santo. E a gente então lá percebeu isso, né? As mulheres ocupando mais espaços de poder foi um aspecto que apareceu em muitos dos grupos de trabalho, né, padre? E em especial a gente falar assim, da gente compreender que esse diálogo, ele só vem a acrescentar, a enriquecer, a produzir bons frutos na nossa igreja. É isso que a gente deseja, né? Olha aí, que bonito. Eu agradeço a sua partilha, Silvia. Acho que é importante, né, aproveitarmos este espaço também, né, para caminhar juntos e alargar a tenda, as mentes, o olhar, os corações, colocar os nossos pés a caminho para caminhar juntos, né? Não ficar à margem como você trouxe, e acentuar que é uma dimensão processual. Mais do que resultados, o Papa Francisco está preocupado com os processos. E, Padre Júlio, você que também é da área da educação, de formação, de trabalho, né? Como é que nós podemos nos educar para a sinodalidade nas nossas realidades? Eu acredito que e foi muito pertinente, e várias das sínteses trouxeram essa questão do educar, da formar-se para a sinodalidade, e é muito claro assim, que a formação e esse educar para a sinodalidade parte da consciência batismal. Daquela retomada da Lumen Gentium, que nos fala da comum dignidade dos batizados dentro da comunidade eclesial. Depois dessa retomada da consciência batismal, que eu sou igreja, eu sou corresponsável, Aparecida, sou discípulo missionário, né, de Jesus Cristo. Então, é nesse sentido que nós compreendemos o primeiro passo desse educar-se. O segundo aspecto muito importante é uma formação para a sinodalidade na sinodalidade, ou seja, não é apenas uma coisa que eu aprendo, uma disciplina, um conteúdo que eu aprendo, mas é principalmente uma experiência vivencial dentro da comunidade eclesial, da paróquia, dos outros espaços onde os leigos, os ministros ordenados, a vida consagrada e a comunidade mais ampla participa, assumindo a missão eclesial, a missão dentro da igreja, das comunidades. Segundo aspecto muito importante desse educar para a sinodalidade, na sinodalidade, é a formação dos ministros ordenados, dos nossos seminários,
que precisa também despertar para essa consciência de abrir espaço e promover a participação mais efetiva dos fiéis batizados, dos irmãos leigos e leigas, dentro da vida eclesial, reconhecendo a importância de que todos devem assumir esse compromisso com o testemunho e o anúncio do Evangelho. Então, eu acredito que esse educar passa por esses 3 aspectos, né, da formação consciência batismal, da formação do laicato e da formação dos ministros ordenados. Olha aí, pontos importantes para a gente pensar, né? E aí na sua comunidade, você que está acompanhando, sua comunidade eclesial, a pastoral, o movimento que você atua, participa, serve, né? Você tem buscado isso? A dimensão batismal, ela é extremamente importante, né? Ou seja, o sínodo vem beber na fonte do Concílio Vaticano II, né? A gente já teve a oportunidade de falar isso algumas vezes aqui, ou seja, o Papa Francisco não está inventando a roda, o sínodo, a sinodalidade, ela faz parte, é constitutiva da Igreja, e nós somos chamados, então, né, como povo de Deus, todos nós, todos e todas juntos no caminho, fazer este processo. Eu quero agradecer muito a participação dos nossos convidados nesta reflexão de hoje. O Padre Júlio César Evangelista, que é religioso crúzio, está aqui comigo no estúdio, né, aqui em Belo Horizonte, de onde a gente grava o nosso programa. Obrigado pela partilha e participação aqui no programa, Padre Júlio. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de conversar sobre o sínodo. Foi uma experiência riquíssima na minha experiência pessoal de fé e espero que os frutos a curto e a longo prazo sejam presentes na vida da igreja e parabenizar também por este espaço de contínua reflexão sobre uma igreja sinodal. Assim seja. E quero agradecer a você também, Silvia Creus, que se conectou conosco desde Curitiba, e na sua pessoa abraçar também a todos os grupos, aos 22 grupos que você disse, né, e que você representou como delegada aí, enquanto mãe, e também desejar muita força aí na sua caminhada pastoral, nesse trabalho importante que você faz. Muito obrigado pela partilha e participação no nosso programa. Eu agradeço a vocês, cada vez mais eu estou aprendendo a escutar e espero que isso a gente leve para a vida, que a gente saiba escutar o outro, acolher e fazer uma linguagem de encontro, de partilha, né? Então, seguimos abençoados por Deus e o Espírito Santo nos iluminando. Assim seja. E na próxima semana eu espero você para mais uma conversa sobre a etapa continental do Sínodo. Quem vai conversar conosco é o Padre Agenor Briguente, brasileiro que tem atuado junto ao CELAM neste processo. E não se esqueça que você pode rever quantas vezes quiser e também compartilhar os nossos programas. Acesse o canal Igreja Sinodal no YouTube. Basta procurar lá na lupinha por @Igreja Sinodal. Um abraço para você e até o nosso próximo programa.